Seu filho tenta entender aquilo que o professor está explicando ou uma lição que você está ensinando em casa e não consegue. Você percebe que nada faz sentido para ele e o reflexo de tudo isso aparece nas notas ou até no comportamento dele? Bom, isso é mais frequente do que a gente imagina e uma das causas pode ser a dislexia. Por isso, recebemos mais uma vez aqui no nosso programa o Dr. Pausanes de Carvalho, ele que é neurologista, para explicar um pouquinho do que se trata a dislexia. Boa tarde, doutor. Boa tarde. E outras causas, né? Outros problemas que podem vir associados a ela ou não. Para a gente começar, doutor Pausanes, a gente separou um vídeo bem ilustrativo, bem dinâmico, para o pessoal de casa entender um pouquinho do nosso tema hoje e dos outros subtemas que virão com ele. Eu convido o senhor a assistir comigo. Ok. Tem uma coisa que eu queria contar. Eu sei que pode parecer estranho, mas não é. Um dia, colocaram um livro na minha frente. Um livro com letras bem grandes. E eu fui percebendo que as coisas não estavam se encaixando direito. Parecia que as letras no papel estavam brincando comigo. O P ficava toda hora imitando, desenhando um futuro melhor para jovens e crianças com transtorno de aprendizagem. Esse é um site bastante interessante, Dr. Pausanes, do Instituto ABCD, que traz explicações sobre a dislexia, a descalculia, a disgrafia e que acaba assim, ainda é um mistério se está dividido entre um transtorno de aprendizagem ou se é só uma dificuldade para aquele desenvolvimento, mas que pode ser superada. Né? Isto, você falou muito bem. A maioria das pessoas leigas e muitos educadores confundem vários problemas que são parecidos e que resultam em baixo rendimento escolar. Então, a dislexia é uma dificuldade que resulta em baixo rendimento escolar. Então, a criança não rende bem. A gente pode até chamá-la de dificuldade de aprendizagem. Pode. Né? Por quê? Porque ela vai causar um baixo rendimento escolar, mas ela não é, na essência do problema, uma dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque se você ler para essa pessoa, ela vai aprender. Então, ela vai conseguir aprender. Ela só não consegue ler. Então, ela tem uma dificuldade específica na leitura. E a dislexia pode vir sozinha ou não. Temos aí outros subtemas. Eu gostaria de chamar o senhor até o plasma para a gente explicar então um pouquinho do que se trata cada um aqui dos temas. A dislexia. O que é a dislexia, doutor Pausanes? Então, a dislexia é uma dificuldade específica da capacidade de leitura. Então, a capacidade de leitura é uma capacidade do cérebro, né? Nosso cérebro ele já vem pré-programado para desenvolver a leitura. Tanto que algumas crianças começam a ler um pouco mais cedo, outras começam a ler um pouco mais tarde. Mas é uma capacidade que já está programada no cérebro. Agora, a descalculia é uma dificuldade para lidar com números, para fazer cálculos, né? Algumas crianças têm uma dificuldade específica nessa capacidade, que é também uma capacidade específica do cérebro. Assim como a capacidade de escrever. Então, são capacidades parecidas, mas elas não estão juntas. Então, a criança pode ter uma dislexia, mas pode conseguir escrever bem. Ou ela consegue ler, mas às vezes ela não consegue escrever. Ou ela consegue ler, mas ela não consegue fazer cálculos. E esses problemas, eles podem estar associados de maneiras diversas. Então, uma criança pode ter todos esses problemas, mas às vezes pode ter só um deles. Pode ser só disléxico, ou ter só a descalculia, ou só a disgrafia. Nós já falamos aqui no nosso programa sobre os transtornos de hiperatividade, alguns transtornos da infância, né? Alguns transtornos da criança. A dislexia, a descalculia ou a disgrafia, algum deles podem se tornar ou ser considerados um transtorno? Sim, sem dúvida. É claro que esses problemas eles não têm assim um caráter de doença, ou seja, eles não são progressivos, eles não pioram com o tempo, então é uma dificuldade e elas podem ser superadas. Existem graus leves de dislexia, então algumas crianças têm uma dificuldade, mas ela cria táticas para superar essa dificuldade e consegue desenvolver a capacidade de leitura. Agora, tem alguns casos que são mais graves, que são mais intensos e a pessoa não consegue. E aí ela vai carregar a vida toda essa dificuldade. Então tem pessoas famosas que são conhecidas por serem disléxicas.
Olha, é muito importante que os pais estejam atentos a alguns sintomas e sinais precoces que podem indicar, então, a presença da dislexia, a descalculia ou a disgrafia. A gente separou aqui alguns desses sintomas, doutor. Por exemplo, o atraso no desenvolvimento motor desde a fase do engatear, sentar e andar. É isso mesmo? Pode ser percebido nessa fase? Sim, é claro que como essas capacidades, todas são capacidades do cérebro, se uma dessas funções tiver problema, de repente outras funções também podem ter problemas. Então, se a criança ela não desenvolve, não tem um desenvolvimento motor dentro do padrão esperado, é um problema, né? Ou pode ser denunciador de um problema e podem ter outros problemas associados. A gente continua falando sobre os sintomas, doutor Pausanes. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você de casa não saia daí. De volta com o nosso programa falando sobre dislexia com o Dr. Pausanes de Carvalho, ele que é neurologista. Estamos aqui demonstrando alguns dos possíveis sintomas. O atraso no entendimento ou na expressão da fala, doutor, pode ser um sintoma? Sem dúvida. Como eu acabei de falar, né, essa é uma outra capacidade específica do cérebro. Então, se a criança chegou na idade de desenvolver a fala e não desenvolveu a fala, tem algum problema. Então, esse problema pode denunciar que tem outros problemas também. Então, a fala, assim como algumas outras capacidades do cérebro, são muito interligadas. Então, atrapalhou uma, vai atrapalhar a outra. E aí a gente já começa com os sintomas mais característicos de fato da dislexia, a dificuldade no reconhecimento de letras e palavras. As pessoas têm dificuldade de entender isso, de acreditar que uma criança vai olhar numa letra e não vai reconhecer aquela letra. Mas isso é uma realidade, é um fato. E é exatamente isso que caracteriza a dislexia. Então a criança olha naquele símbolo gráfico e não consegue reconhecer ou confunde. Então o cérebro não consegue reconhecer aquilo como sendo um sinal que é utilizado na comunicação humana. Ou ela pode ter dificuldade no reconhecimento de números e símbolos, descalculia, né, doutor? Da mesma forma. Então, ela vai ter dificuldade para reconhecer tanto letras, quanto números, quanto os símbolos que são usados na leitura, na língua escrita. Essa criança, doutora, ela pode ter uma tendência à agitação ou à desatenção? Há uma facilidade muito grande para aparecer esses problemas. Imagine você numa aula que você não está entendendo nada. Então está lá o professor explicando e a criança não está entendendo nada. O que ela faz? Ela procura algo mais interessante. Então ela procura algo que possa satisfazer a sua atenção. Porque aquilo que o professor está explicando não é interessante. Ela não está entendendo aquilo. Certo. Ela pode também ter a dificuldade de adaptação na escola, desde os primeiros anos escolares, e aí que começa a mostrar o sinal de alerta para o pai? É muito comum isso. Então, como eu acabei de falar, imagine uma criança numa sala de aula. A aula já não é algo muito interessante quando a criança entende. E se ela não estiver entendendo, né? Se a professora fala ou escreve ou pede para ela ler alguma coisa e ela não consegue entender aquilo que ela está lendo, ou não consegue ler aquilo que a pessoa está pedindo. Então, ela vai ter dificuldade, vai ter pouco interesse e isso pode gerar vários tipos de distúrbios de comportamento. Certo, doutor Pausanes. Isso tem alguma relação com um histórico familiar da dificuldade escolar, uma dificuldade escolar grave? É muito comum. Embora não seja uma condição essencialmente genética, quando a gente pega uma criança com um problema desse, você pergunta, como é que tem alguém mais na família que tem esse problema? Ah, o pai era igualzinho, tinha a mesma dificuldade. Ou tem um primo que tem a mesma coisa. Então, é comum na família terem outros casos parecidos. Para a gente finalizar, então, os sintomas, a desorganização, dificuldade para a leitura de horas, dificuldade para a orientação temporoespacial, doutor. São também funções específicas do cérebro. Então, cada uma dessas capacidades são comandadas por uma área do cérebro. Como eu falei, afetou uma, pode afetar outras. Então, tem crianças disléxicas que são bem comportadas, que são quietinhas, que são bem educadas. Mas tem outras que já são, né? Pelo fato de terem uma dificuldade, elas são constantemente humilhadas, agredidas, desprezadas. Então, isso gera uma reação comportamental desagradável.
E lidar com tudo isso não é nada fácil. É preciso ter um acompanhamento do pai, da mãe, uma participação da família para entender, então, uma criança dislexa. Vamos ver um caso. A partir dos 4 anos de idade, que ela não pronunciava algumas palavras complexas, e a partir daí eu fiquei observando e levando aos médicos, pediatra, e colocando sempre essa dificuldade dela. E aí, somente aos 10 anos de idade é que foi assim, verificado realmente que ela tinha dislexia. Mas a escola sempre deu o suporte pedagógico, o reforço, e eu sempre assistindo de perto, em casa, com atividades diferenciadas, né? Com o tempo, dando atenção para ela, conversando. Por mais que ela tivesse baixa autoestima, que é o que mais pesa na criança nesse período, temos que estar observando, sempre acompanhar e incentivar. Se tivesse tido uma identificação mais rápida, na época eu estava fazendo faculdade, eu estava também percorrendo o caminho do conhecimento, de repente a gente teria feito um caminho melhor. Foi um caminho de aprendizagem? Foi, mas hoje eu penso que se for verificado dentro de uma faixa etária de 6, 7 anos, tanto o professor quanto a escola, como os profissionais, vai facilitar mais a vida da criança e a criança vai sofrer menos. Eu, enquanto profissional da educação, pedagoga e psicopedagoga, botar a lei debaixo do braço não só vai resolver. O direito você tem que buscar os caminhos. Eu tenho conhecimento de que ele tem que ter um atendimento diferenciado. A lei me ampara, me ampara. Então vamos, de que forma executar, tornar efetiva isso? Meu nome é Wesley Souza da Silva e eu sou estudante. Eu percebi com o decorrer do tempo, né? Quando eu tinha mais ou menos 11 anos, quando minha mãe me mostrou um filme e ela falou que eu tinha. No começo não foi assim tão fácil de aceitar, porque quando eu era criança, eu percebi uma certa diferença nos meus estudos, com os professores, quando meus professores me tratavam de um jeito diferente. Minha mãe me ajudava bastante com exercícios mesmo, com exercícios da língua, para travar a língua, para eu poder aprender mais. E é isso que eu fui aprendendo, pegando os livros, tentando ler. Eu tenho um pouco assim de dificuldade em português. Eu sempre tive dificuldade em português, porque era compreensão de texto. E eu tinha bastante dificuldade na compreensão de texto. Sim, eu me cobro bastante. Quando eu vejo alguém assim, que é melhor que eu nos estudos, eu quero tentar alcançar de qualquer jeito aquela pessoa. Eu tento falar, não, eu preciso ser a melhor. Mesmo tendo isso, a dislexia, você é capaz de tudo, nos estudos, no seu trabalho, em qualquer área. Muito legal ver que a mãe, ela estava até em um processo de profissionalização relacionada ao tema na área da educação. E eu queria daqui a pouquinho, doutor, que o senhor respondesse depois do intervalo, para a gente entender em que fase a criança pode ser diagnosticada com algum a descalculia, a dislexia, e também se isso tem relação com algum tipo de retardo mental. Mas o senhor responde para a gente depois do intervalo, que é bem rapidinho, você de casa não sai daí. De volta com o nosso tema de hoje, que é dislexia. Doutor Pausanes de Carvalho conosco mais uma vez. Doutor, nós acabamos de ver a história da Wesleyane. Ela, a mãe e ela entenderam um problema quando ela tinha 11 anos de idade. Mas a partir de que idade é possível diagnosticar a dislexia? Essa é uma grande dificuldade, porque assim, quando a criança entra na escola, algumas crianças têm dificuldade para desenvolver a leitura. Os livros trazem assim, então dislexia é uma condição que só pode ser estabelecida depois de pelo menos 2 anos na escola. Então a criança entra no processo de alfabetização e fica 2 anos e não consegue desenvolver leitura, então a partir daí você pode dizer que isso pode ser uma dislexia. Agora, existem casos de crianças que às vezes entram na escola, têm uma dificuldade grande e depois superam essa dificuldade e desenvolvem a leitura. Inclusive, doutor Pausanes, vamos sentar novamente para o senhor explicar. Isso tem alguma relação, tanto a dislexia, a descalculia ou a disgrafia, podem ter alguma relação com retardo mental?
É extremamente importante a gente ressaltar isso. Então, dislexia não é um tipo de retardo mental, não tem nada a ver com retardo mental. Então, é uma dificuldade específica de uma capacidade do cérebro. Então, retardo mental é uma condição que atrapalha várias funções cerebrais. A dislexia não. É uma dificuldade que atrapalha uma única capacidade, que é a capacidade de leitura. Então, as crianças que são disléxicas, elas têm capacidade mental normal. Elas podem ser extremamente inteligentes e não é, né, nenhum sinal de retardo mental. A dislexia é uma doença? É uma condição clínica. Quando a gente fala doença, a gente está dizendo que é uma coisa que pode progredir, que tem tratamento, que tem remédio, que tem cirurgia. Não. Então, é uma condição em que a pessoa nasce disléxico e vai morrer disléxico, porque aquilo é uma alteração estrutural que ela tem no cérebro e não vai mudar nunca. E ela pode carregar ao longo da vida, já que ela vai morrer dislexa, por exemplo, uma associação, um preconceito de como se fosse falta de inteligência, doutor? É muito comum, né? As pessoas que têm esse problema são frequentemente, né, humilhados com a taxação de deficiente mental. Por quê? Porque as pessoas não conseguem entender que possa ser uma dificuldade só de uma capacidade cerebral. Então é muito comum isso nas escolas, na vida social, mas, né, isso tem mudado. Então ela nasce com alguma alteração neurológica, doutor? Sim, sem dúvida nenhuma. O que a gente não consegue é demonstrar o que causou, onde está essa alteração e o que fazer para corrigir essa alteração. Certo. E o ambiente familiar, a qualidade da educação recebida pela criança, tudo isso podem piorar ou melhorar a situação, a relação da criança com esse problema? Com certeza, né? Então, a estrutura da família, né, a família entender, ter consciência disso, ajuda demais. Por quê? Porque a pessoa que tem isso, ela se sente humilhada, ela se sente inferiorizada. No entanto, só para vocês terem uma ideia, hoje algumas universidades têm vestibular específico para disléxico. Então, a pessoa, na inscrição, ela afirma lá que é disléxica e ela vai ter uma prova separada, uma prova em que as pessoas vão ler para ela e ela vai responder. Então, ela consegue fazer uma faculdade, consegue ser uma pessoa, alcançar níveis elevados dentro do sistema educacional e ser uma pessoa extremamente importante na vida. E como que ela consegue melhorar a convivência com tudo isso, doutor? Por exemplo, chegar a se tornar um grande profissional, ter uma carreira consolidada, como que o disléxico vai conseguir conviver com isso e otimizar essa dificuldade? Exatamente pelo conhecimento do problema. Então, procurar entender o que é isso, o que isso causa, como pode ser. Existem táticas, né, que eles desenvolvem para superar essa dificuldade. Então, não tem outra maneira, não tem tratamento, não tem remédio, não tem cirurgia. Então, a pessoa tem que entender isso, as pessoas em volta têm que entender isso e estimular e dar, né, suporte para a pessoa superar isso. Talvez, doutor, o papel da escola seja o principal nesse contexto, já que é na escola que, de repente, a criança apresenta essa dificuldade e tudo mais. A escola tem que estar preparada para repassar isso para os pais? Seria ideal que todas as escolas, todos os educadores tivessem conhecimentos adequados desse problema. Infelizmente, às vezes a gente vê casos de pessoas que têm, né, que a escola não dá esse suporte, que não tem esse entendimento e que às vezes discrimina esses alunos. No entanto, isso tem mudado e pode ser que logo, logo, todos os educadores, todas as escolas consigam lidar com isso de uma forma diferente. Então, como eu falei, as universidades já estão vendo isso de uma forma diferente. Mas tudo isso, toda essa legislação, esse amparo que as próprias universidades dão hoje para o disléxico, isso não pode contribuir para que haja o preconceito, para facilitar um preconceito? Fulano tem tratamento diferenciado porque é disléxico. Não resta dúvida, né? Tudo que é diferente. Então as pessoas às vezes têm dificuldade para entender isso como sendo um problema, né? Então elas acham que é uma manha, que é a pessoa está usando aquilo como para obter vantagens indevidas, mas, né, não tem como a gente mudar essas coisas. Então não tem como a gente colocar isso na cabeça das pessoas. Então é o tempo, o conhecimento, o entendimento que pode modificar isso. O papel do educador, do profissional da educação, ele é muito importante, doutor. Mas e os profissionais da saúde? Como os profissionais da saúde conseguem diferenciar essa dificuldade que a criança tem de um transtorno de aprendizagem, por exemplo?
não é fácil. E eu nem condeno as pessoas da área de saúde que não têm muito conhecimento sobre isso, até porque realmente é uma área muito complexa, uma área muito delicada. Então, assim, muitos profissionais da área de educação, como da área educacional, às vezes não têm conhecimentos adequados sobre isso. Mas, né, como eu falei, isso tem mudado. Então, a cada dia que passa, a mídia leiga traz informação sobre isso, a mídia especializada traz só informações sobre isso e tem todo dia coisas novas sobre esses assuntos. Inclusive, doutor, separamos aqui algumas figuras conhecidas de todos nós, né, que foram grandes nomes e que são pessoas dislexas. Queria que o senhor comentasse uma a uma delas, então, para colocar aí, o pessoal pode colocar na tela, então, os nossos personagens, né, que são dislexos. Por exemplo, figuras como Thomas Edison, Albert Einstein e também atores de Hollywood como Orlando Bloom e Tom Cruise. Pessoas que são grandes nomes, né, e que venceram a dislexia e fizeram a sua carreira. Tá aí, Tom Cruise, por exemplo, quem imagina, né, doutor? Pois é, né, eu costumo, quando eu dou aula sobre dislexia, eu costumo dizer, né, citar o Tom Cruise e dizer assim, é um ator que todo mundo diz que parece muito comigo. Albert Einstein, doutor, quem diria? Pois é, o Einstein, inclusive, é um exemplo também de autismo, né, então ele era tido como um autista e todo mundo diz que ele tinha muita dificuldade para ler. Né? E a gente encerrou o programa agora, doutor. Infelizmente, agradeço mais uma vez a sua participação, falando hoje sobre dislexia, doutor Falzanes. Sábado que vem nós estamos de volta. Muito obrigada, doutor. Por nada. Nosso encontro está marcado. Ok.